prosseguindo na sequência de gravações que vem sendo realizadas, hoje faremos a gravação número 28, mas não sem antes suplicarmos a Divina Providência, aos amigos espirituais em nome de Jesus, que nos auxiliem para que possamos, na continuidade deste trabalho, não somente realizá-lo, mas também termos aquele êxito que corresponde às expectativas almejadas por vós, amigos espirituais. Esta é a nossa súplica, feita em nome de Jesus. Nós hoje iremos enfocar no tema A Gênese e a Vida, número 28, principalmente os milagres acontecidos no Evangelho. Para nós, que vivemos em função interpretativa e praticada, exclusivamente embasados nos ensinamentos de Jesus, pelos quais profetizou a vinda do Consolador prometido, rogativa que fez ao Pai que é Deus, podemos sem medo de equívocos dizer: todos nós seres humanos somos almas reencarnadas, criadas pela inteligência suprema, em estado de simplicidade e ignorância. Deus arquetipou em sua mente um destino que é o de progredirmos dentro da eternidade, a partir do momento em que Ele nos deu origem, através de nosso próprio trabalho e nosso próprio esforço. Para isso, nos deu o livre arbítrio e instituiu suas leis divinas como normas referenciais para nortearmos nossa conduta e aprendizado em prol do nosso próprio crescimento espiritual, por meio dos processos reencarnatórios. Dentro dessa norma divina, todos nós desenvolveremos a sabedoria e virtudes que configuram os espíritos puros, sábios e benfazejos. Quando essa alma bem entendido tenha concluído, ou melhor, tenha atingido este patamar em sua trajetória evolutiva. Cristo é um espírito que atingiu o patamar evolutivo em magnitude que transcende a nossa capacidade de entendimento. É nosso irmão mais velho, o maior presente que a humanidade ganhou, o espírito mais evoluído que já veio à Terra. Por meio dessa dinâmica, entendemos que ele já era o Cristo, no tempo em que a Terra ainda era um mundo primitivo. Estabeleceu as balizas diretrizes adequadas para abrigar as almas que aqui iriam executar suas faculdades evolutivas. Isso foi naturalmente tirado do livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, na edição de 1938. Vejam só, nesta obra tão antiga, a atualidade que ela apresenta em relação aos dias atuais. A superioridade de Jesus é relatada no Evangelho pelas curas e outros milagres que no entender humano é chamado de milagre, porém interpretadas de modo diverso em nossa doutrina espírita. São fenômenos psíquicos decorrentes
das faculdades e dos atributos que a alma constituiu em si mesma no transcurso do seu trajeto evolutivo. Com isto, pretendemos deixar claro que Cristo apresentava estes atributos como decorrência do seu trabalho evolutivo dentro da eternidade. A história registra outros análogos milagres, entre aspas, bem entendido, da parte de todos os povos, em todos os tempos. Hoje, precisamos dizer, eles acontecem frente aos nossos olhos e são viabilizados pela ação conjunta de pessoas que têm fé e de legiões de espíritos bons que nos locais de concentrações religiosas dirigem e consubstanciam esses eventos socorristas maravilhosos em nome do nosso divino Mestre Jesus. O princípio dos fenômenos que estamos enfocando baseiam-se nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético. Esse agente magnético é uma formação oriunda do fluido cósmico universal, hálito divino, que é usado pelo poder pensante de Deus e dos co-criadores do Pai na consubstanciação do universo em suas múltiplas dimensões. Esses fluidos, fazendo parte nas manifestações durante a vida corpórea e depois da morte do corpo, no estado constitutivo dos espíritos e no papel que desempenham como força ativa da natureza. Conhecidos estes elementos e comprovados seus efeitos, tem-se como consequência de admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Cristo foi o espírito mais evoluído, mais elevado, o maior presente que Deus nos ensejou, e, em termos evolutivo, muitíssimo acima da humanidade terrestre. É o coordenador de todas as virtudes evolutivas, inerentes às personalidades, almas e ao nosso planeta também, que orbita no nosso Sol. Pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo, há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia para cumprimento dos seus desígnios, mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir a palavra aos homens. Seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Como homem, teve o mesmo organismo que o nosso, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas eram derivações do seu espírito evoluído, que dominava de modo absoluto a matéria do seu corpo físico e corpo perispiritual, tirados da parte mais quintessenciada dos fluidos cósmicos terrestres. Sua alma não se achava presa ao corpo.
senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela tinha sempre a dupla vista, não só permanente, como excepcional, poder de penetração e superior, de muito a de que ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos dependentes dos fluidos perispirituais ou psíquicos. Com seu poder pensante, conferia todas as propriedades necessárias aos fluidos na prática do bem que conseguiu realizar em sua trajetória terrena. Não foi intermediário desses poderes. Ele era o autor vivo dos prodígios e da sabedoria, os quais servem aos propósitos dos homens como exemplo a serem aprendidos e benefícios a serem praticados por aqueles que, seguindo a Jesus, interiorizam o que ele praticou, o que ele ensinou e virtudes de amor que ele conseguiu tornar realidade em sua trajetória terrena. José recebeu em sonhos o conselho de que fugisse com o menino para o Egito. Almas que já atingiram o patamar evolutivo, em certo grau, conseguem lembrar dos convívios e conselhos recebidos no plano espiritual durante o sono. São numerosos os casos de sonhos, mas não se deve inferir daí que todos os sonhos sejam avisos. Hoje, através do progresso amealhado pelo homem, sabemos que muitos sonhos são apenas funções desconexas do nosso sistema nervoso central. Embora os sonhos possam ser uma pré-cognição em muitas vezes, quando se configuram por lembranças incongruentes, mostram que o homem ainda não sabe tudo a respeito dos sonhos. Outro fato que precisamos encarar é aquele fato constante nos textos evangélicos relacionados com a estrela que foi seguida pelos reis magos. Disse que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar a Jesus, que ela lhes ia à frente, indicando-lhe o caminho, e que deteve quando eles lá no local chegaram. Isso está no livro de São Mateus, capítulo 2, versículo 1 a versículo 12. Na análise constante, na Gênese, e portanto, percebamos, vamos tentar fazer as interpretações que dentro da doutrina espírita comportam serem feitas. Considerando que hoje a humanidade atingiu um grau evolutivo no campo da astrofísica e também visão do universo, sabemos não ser possível ter aparecido uma estrela no céu que orientou os magos. Percebam, este é o pensamento do espírita. Até Cristo é o recém-nascido. Entretanto, por não ter como causa a que lhe atribuímos, não deixa de ser possível o fato da aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela. Um espírito pode aparecer sob uma forma luminosa e transformar uma parte do seu fluido perispirítico em um foco luminoso. Muitos fatos deste gênero, e perfeitamente autênticos,
já ocorreram são registrados e não procedem de outra causa, e também nada apresentam de sobrenatural. No que se refere à dupla vista de Cristo, entre os atributos do Divino Mestre Jesus, preciso é que evidenciemos: ele tanto enxergava com os olhos da alma, como via com os olhos do corpo. Era possuidor de todas as virtudes evolutivas, como também era possuidor de magnetismo tão incrível que era capaz de despertar do estado de morte aparente aqueles que se encontravam em estado de letargia. Percebam bem, dissemos, sem temor de equívocos, que ele conseguia despertar do sono pessoas que encontravam-se na situação de morte aparente. Fenômeno esse que é conhecido pela designação científica de letargia. Hoje nós entendemos o que é letargia, o que é catalepsia. No passado, as pessoas não conheciam esses fatos e, não conhecendo, confundia a letargia com a morte. Daí dizerem que Cristo ressuscitava os mortos. Todos esses fatos encontramos descritos nos textos bíblicos e também as afirmativas de Cristo, que as pessoas não estavam mortas, mas adormecidas. Hoje está provado que uma pessoa em estado de letargia ou morte aparente pode apresentar-se nesse estado até durante 8 dias, conforme na história acontecimentos comprovam, sendo possível o seu despertar. Portanto, como foi o caso de Lázaro, que já era considerado morto pelo povo, e que Cristo o tenha ressuscitado. Cristo era pré-cognitivo também. Tinha a pré-cognição num altíssimo grau, porque previu a traição de Judas e também previu que Pedro iria negá-lo 3 vezes. É claro que tudo isto aqui são fatos que se relacionam com análises que estamos efetuando a respeito da magnitude e do grau de progresso e atributos que Cristo possuía num altíssimo grau de desenvolvimento. Seu poder era tamanho que conseguiu aplacar os ventos tempestuosos na presença dos seus discípulos, quando no barco em pleno mar, e seus discípulos estavam em estado de pânico, pois achavam que iriam naufragar. Cristo também conseguiu anular a ação da força de gravidade em seu corpo e caminhar sobre as águas. O fenômeno que hoje conhecemos como bilocação foi conseguido por Cristo quando, saindo seu espírito e perispírito do seu corpo, ao qual permanecia ligado pelo cordão fluídico ou cordão de prata, materializava-se em outros lugares, conforme documentado, também digo, nos textos bíblicos. Cristo conseguiu perceber a distância, conforme relatos bíblicos, sobre, por exemplo, a pesca milagrosa. No uso da sua vista dupla, ele conseguia ver o corpo, conseguia perceber os pensamentos e enxergar o íntimo das almas encarnadas e desencarnadas. Por esse motivo, pôde identificar seus discípulos no começo de sua obra, quando iniciou a sua missão. Facilmente
ele identificou todos os seus discípulos, porque numa programação prévia já se encontravam no ambiente onde ele vivia e a sua obra missionária deveria ter início. Porque tais eventos de pré-cognição já estavam por ele, como disse, programados na espiritualidade. Como poderia ele conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos e, ao mesmo tempo, pela vista espiritual que lhe permitia ler-lhes no foro íntimo tudo aquilo que eles estivessem pensando? Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não imagina que traz em si um espelho que reflete aquele pensamento, um revelador na sua própria irradiação fluídica, impregnada dele mesmo, do mesmo quero dizer pensamento. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores dos pensamentos, que permite a interligação de tudo com tudo, todos os seres inteligentes corpóreos e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, as quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço. Muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância nossa atribui ao acaso. Percebam, pois, dentro deste contexto, é possível entendermos tantas coisas. Foi comprovada no tempo em que Kardec dedicava-se ao estudo profundo e prática do hipnotismo. Foi comprovado no passado que por centenas de quilômetros tornou-se possível a projeção mental dos pensamentos, que foi à distância decodificado e interpretado e repetido por outra pessoa. No que se refere às curas, também é necessário que façamos interpretações, porque na verdade, quando Cristo sentiu que havia sido tocado pela mulher que sofria de hemorragia, necessariamente ele não tinha sequer a intenção de curá-la. Ele apenas notou que uma de suas virtudes havia saído do seu corpo. Então, essa mulher que sofria de hemorragia há 12 anos tocou o manto de Cristo e ficou curada. Porque, tendo uma grande fé, aconteceu a saída do fluido curativo de Cristo, que viabilizou de imediato essa cura maravilhosa. Cristo conhecia em si mesmo a virtude que dele saíra, e tal fato é significativo, pois expressa o movimento fluídico que se opera de Jesus para a mulher doente. Ambos experimentaram que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato de vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição das mãos do Mestre. Bastou a irradiação fluídica normal para que o processo curativo se tornasse uma realidade. Agora, prosseguindo, dizemos, por que essa irradiação atingiu aquela mulher, uma vez que Jesus tinha a cercá-lo a multidão? O fluido curativo atinge a matéria orgânica, provendo a reparação tanto pela vontade do curador, como também ocorre automaticamente pela fé e desejo ardente
numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessário a simultaneidade das duas ações. Doutras basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu nas circunstâncias de que tratamos. Razão, pois, tinha Jesus para dizer: a tua fé te salvou. Cristo não se referiu a uma verdade mística, mas sim à fé verdadeira, capaz de acionar todos os mecanismos criativos, construtivos, curativos, inerentes aos seres humanos, hoje perfeitamente conhecidos e comprovados pelas ciências biomédicas. Percebam, meus irmãos, que é necessário utilizarmos esta evidência, porque existem leis divinas que explicam todos os fatos relacionados com os acontecimentos prodigiosos. Sabemos que Deus tem poder para tudo. Todavia, é necessário expressarmos que os Espíritos sempre disseram: Deus não tem necessidade de derrogar as suas leis. E Cristo agiu nas suas atividades socorristas, em termos de ensinamentos também, os atributos dentro rigorosamente das leis que Deus instituiu. Analisemos agora o cego de Betsaída, que é uma situação um tanto quanto diferente. Cristo colocou a saliva nos olhos do cego e passou os dedos sobre os seus olhos, perguntando se ele começava a ver. O homem disse ver homens que pareciam árvores. Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele ficou a ver perfeitamente todas as coisas. É evidente pelos fatos que nem sempre as curas são instantâneas, porém graduais e consequente a uma ação prolongada e reiterada, se bem que mais rápidas que uma ação magnética. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos, que começam a recobrar a visão. É preciso que registremos que para alguns apostos explicativos, o restante dos conteúdos por nós verbalizados são praticamente cópias que nós retiramos, extraímos do livro A Gênese, os Milagres e as Predições. A genialidade de Allan Kardec configura a grandeza do codificador da doutrina, que consola, que nos orienta, que nos proporciona a certeza de um porvir em termos de crescimento e felicidade. Nosso propósito é tão só participar via internet, como está acontecendo, na divulgação dos ensinamentos que concretizam a doutrina do Consolador prometido, profetizada pelo nosso Divino Mestre Jesus. Conforme nós já temos conhecimento, ele rogou ao Pai, e o Pai mandou para nós o Consolador prometido, que foi enviado não somente para nos ensinar coisas novas, mas também para recordarmos aquilo que o Cristo havia deixado como ensinamento, porque ele sabia muito bem que a humanidade iria esquecer-se dos seus ensinamentos, como a humanidade hoje está mostrando através de suas atitudes que esse processo de esquecimento aconteceu. No livro de Marcos, capítulo 9,
versículos número 1 ao número 8, encontramos: tendo subido a barca, Jesus atravessou o lago e veio à cidade de Cafarnaum. Como lhes apresentassem um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Logo, alguns escribas disseram entre si: este homem blasfema. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, perguntou-lhe: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de remitir os pecados. Levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para a sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens. Pelos ensinamentos da doutrina que consola, sabemos que o sentimento de culpa, quando comentamos transgressões contra as leis divinas, em decorrência, ficam registradas as culpas da nossa forma, ou melhor, na forma de núcleos potenciais deletérios. Esses núcleos precisam ser eliminados e substituídos por virtudes potenciais. Existe a possibilidade de cura através da prática de muito amor ou através da prática de muita dor. Essa explicação é do Dr. Jorge Andréas. Noutras vezes, por necessidade de opção da alma, os fluidos que circulam o corpo físico e espiritual, sendo deletérios, geram as várias patogenias e deformações de outras doenças, mas como processo doloroso para a restauração da anormalidade da sociedade das almas, até que as mesmas ficassem curadas. Ninguém vai para o purgatório, meus irmãos, para o limbo ou para o inferno, porque o Pai recomendou a Cristo que nenhuma de suas ovelhas pertencentes ao seu rebanho deveria se perder. Então todos nós temos a esperança no porvir de conseguirmos, e não obstante nossas imperfeições, repararmos as nossas faltas e reconstruirmos as nossas vidas através da autotransformação do ser espiritual, que através do corpo que lhes é dado em cada encarnação, não só exercita suas faculdades, como desenvolve sua inteligência perceptiva e promove o crescimento das suas virtudes, eliminando de si os registros defeituosos, os núcleos potenciais que Jorge Andréa disse que eram núcleos deletérios. E assim para hoje, prezados irmãos, nós tivemos a intenção de falar alguma coisa, fazendo alguns enfoques sobre os milagres, as curas e predicados que eram inerentes a Cristo, que já era o Cristo quando a terra foi feita, e fez com espíritos siderais uma visita a este mundo primitivo antes que a vida houvesse surgido, e ali ele estabeleceu as diretrizes, as balizas diretrizes que iriam nortear não somente a vida, mas também a trajetória evolutiva das humanidades
que para cá iriam ser conduzidas, ou mesmo que aqui surgissem para exercitarem as suas faculdades em termos de progresso. Deus tudo isto concebeu. Não esqueçamos, nós somos oriundos de um estado de simplicidade e ignorância, e estamos nesta nossa trajetória evolutiva dentro da eternidade, destinados a construir o nosso progresso, criar a nossa luz do entendimento e sermos felizes num porvir, dependendo do nosso próprio trabalho, quando sempre temos que tomar por base os ensinamentos de Cristo e interiorizando estes ensinamentos para que nossas atitudes comportamentais cada vez mais afinize-se com as forças espirituais, com os espíritos sábios e benfazejos, que tendo já atingido um alto grau evolutivo no planeta Terra, encontram-se para nos auxiliar, não só na doutrina espírita, mas também em todas as demais crenças religiosas, centradas em Deus e tendo Jesus como referencial para o seu progresso, porque na verdade Ele é o nosso modelo, é o nosso guia e também é o guia da humanidade. Agradecemos a Ti, amado Pai Celestial, a vós, espíritos amigos, pela oportunidade que nos foi ensejada e que possamos prosseguir neste trabalho que, em termos de análise sobre a Gênese e a vida, já não se acha muito distante do seu finalmente. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado, Jesus, e que assim seja.